Advogado internacionalista e mestre em segurança pública. O Dr. Francis Rainer é um advogado brasileiro que já morou nos Estados Unidos, mora agora em Portugal e dedica-se a apoiar imigrantes no seu processo de regularização, mas não só. Também lidera um projeto social que apoia imigrantes mais desfavorecidos no seu processo de regularização. Vamos conhecer um pouco dessas iniciativas e também da trajetória pessoal e profissional do Rainer. Você acompanha mais sobre essa história aqui, diretamente dos estúdios Nossa Mente Mestre para o Estrela do Atlântico. Vamos lá! Existe um lugar estranho entre quem você era e quem você precisou se tornar. É isso que também vamos conhecer aqui, como que foi no caso do Dr. Rainer, que já está presente aqui nos estúdios com a gente e me conta. Fiquei sabendo que você era policial reformado, né? Policial aposentado, trocou tudo. Como que aconteceu essa virada na tua vida? Uau, a história é bem longa, mas a gente vai tentar aqui resumir. Eu vou tentar também não chorar, me emocionar. Quem já me acompanha há um tempo sabe que eu sou um pouco chorão. Mas tudo começou quando eu tinha 16 anos de idade, que eu resolvi me casar. Exatamente. O que o casamento tem a ver com tudo isso, com a minha carreira da polícia, com a advocacia e principalmente a advocacia migratória, né? Com 16 anos, quando eu decidi me casar, eu vi que eu precisava conseguir a minha estabilidade financeira, mas ao mesmo tempo existia dentro de mim aquele sentimento de, sabe, aquela coisa que você quer ser diferente, quer fazer o bem para o próximo. Eu sempre tive isso, gostava muito de ajudar o outro, participava de projetos sociais desde pequeno, né? Minha mãe também, meu pai sempre tiveram esse altruísmo, essa situação, né, da filantropia, e eu me via numa situação que, poxa, e agora? Conhecia o amor da minha vida, eu preciso casar, não tenho condição financeira e preciso então iniciar a minha carreira. Então, no meio de tudo isso, eu fui tentando várias coisas, fui tentando vários concursos públicos, desde novinho, né? Meu pai sempre me instigou muito e passei por vários. Eu passei por prefeitura, passei por professor, até que, de fato, passei no concurso da Polícia Militar. E dali servi por 5 anos, né? Em 2013, em 2012 eu me formei em Direito, em 2013 então eu fui incorporado às fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, né? Eu fiz o CFSD 2013 e nem tive a oportunidade de chegar a exercer a advocacia porque o militar da ativa, enquanto ele está a trabalho, não pode, né, assinar, não pode advogar de fato. Só que a minha carreira na polícia foi uma carreira bem desafiadora, Igor. Eu passei por muitas situações, né? Quem sabe o que é o serviço policial militar, sabe o que é a vida castrense, o que é a hierarquia, a disciplina, e ainda mais como praça, né? Como soldado de polícia. E tudo aquilo me dava um nó na cabeça, assim. Eu entrei muito jovem na polícia, salvo engano, eu estava com 22 para 23 anos. Eu entrei na polícia, minha esposa já estava grávida, né? Então, foi muito difícil, desafiador formar, né, como policial, e tudo que passei por ali, as situações onde, né, tem aquele embate com o controle da violência e tudo mais. Só que por trás daquilo ali, eu sentia por um tempo que, sabe aquele sentimento que eu falei no início? Poxa, eu estou fazendo a diferença, eu estou ajudando a sociedade, estou salvando pessoas, né? Inclusive, eu entendo que o policial militar, de fato, ele é um herói, né? O policial que segue a lei e dentro ali do que deve ser feito. E eu me sentia bem por um tempo. Só que, em alguns momentos, eu me via e falava, gente, mas eu formei para ser advogado e está tão difícil aqui com a remuneração, né, de um policial sustentar a minha casa, porque aí veio o filho, daqui a pouco veio outro. Nesse período eu perdi um filho, inclusive, ele nasceu e faleceu no mesmo dia. Então, no mesmo dia, eu fiz a certidão de nascimento e de óbito, né, do meu segundo filho. Aquilo foi muito pesado para mim e eu estava num momento da polícia muito crítico, né? Nessa época, eu já fazia mestrado, eu dava aula em 2 faculdades, isso ainda no Brasil. Dava em 2 faculdades, segredo que não pode falar, né? A gente fazia TCC para os outros, né? Era muita coisa ao mesmo tempo para tentar uma renda extra. Não tinha GPT nessa altura, né? Não tinha. E pronto, dava aula também de artes marciais em projetos sociais, tudo ao mesmo tempo, uma vida muito difícil. E quando aconteceu isso, foi um baque muito grande
para mim, nessa época da polícia. Então eu fiquei bem mal mesmo, me afastaram um tempo, até tomaram meu armamento, né, porque eu cheguei a ser baixado no psicológico, e porque eu fiquei em depressão, perdi o filho e tal. Mas eu fui me reerguendo, minha família me ajudou muito, e depois veio a minha terceira filha, então hoje eu tenho um casalzinho, né, o meu maiorzinho é o Ike e a pequenininha é a Yuna. E eles que foram me fortalecendo, e eu olhava para eles, saía de casa. No início da carreira, eu ainda trabalhava fardado, mas depois eu trabalhei no serviço de inteligência, né, em um setor da polícia, então a gente trabalhava, às vezes saía de madrugada, com balaclava, para fazer operações, e eu não sabia se eu voltava para casa, sabe? E de fato, aquilo ia me marcando, até que teve um dia que em uma audiência, né, a gente realizou a prisão de uma pessoa. Na audiência, eu vi a pessoa do outro lado e vi o advogado a defendendo. E eu pensei, tudo bem, eu cumpri a minha missão, eu tenho que fazer o controle de criminalidade, porque essa pessoa, ela oferece risco para a sociedade, mas às vezes ela não teve muita opção. Ela não teve muita opção. Ela nasceu em um meio que ela só teve aquilo. E eu vi o advogado ali fazendo aquele serviço, ali a pessoa que eu prendi à altura, né? Eu imaginava ela com aquelas vestes que eu aprendi, vi ela com a roupa do presídio e tudo, e pensei, poxa, mas será que eu estou do lado certo desse sistema? Será que eu não posso, então, resgatar a profissão daquela que eu mesmo me formei, né? Defender as pessoas que são as pessoas que estão de um lado mais fraco da sociedade. E aí, pronto, com base nisso, quando foi em 2018, eu passei em mais um concurso, também do magistério, como professor, em um município de Minas Gerais. Eu era policial no Espírito Santo, e a legislação castrense, ela nos transferia para a reserva remunerada. Foi aí que eu consegui, então, né, entre aspas, me aposentar, é o que chama-se reserva remunerada, e depois de 5 anos a gente passa a ser reformado. Então, a partir ali de 2018, foi quando eu pude, de fato, resgatar minha carteira da Ordem, né, ainda carteira da Ordem do Brasil, ainda não era de Portugal, e comecei ali a assinar os meus próprios casos, porque já na polícia já fazia alguns casos com os colegas, né? E já fazia algumas coisas, dava aula em faculdade de Direito também. E ali eu comecei a advogar. Só, Igor, que para mim foi um grande desafio ser advogado, estar do outro lado, porque ainda tinha aquela coisa do policial em mim, tinha aquela coisa de, sabe, de receber ordens, e o advogado ele tem que ser mais autônomo, ele tem que empreender, né? Essa é a verdade. Hoje, a advocacia ela é um grande desafio. E eu vim de uma família que não tem advogados, né? Então, eu tive que aprender isso do zero. Antes eu fazia só ali uma peça, alguma coisa, mas quando eu, de fato, precisei, né, ir ao parlatórios, né, nos presídios, ir ao fórum, ir aos tribunais, aos cartórios, né, acompanhar, aí que eu vi o que é, de fato, advogar. Qual foi a primeira vez que você percebeu que esse é o meu lugar? Você entrou dentro da advocacia e veio de uma experiência um bocado conturbada. Quando que você sentiu e falou, caramba, estou no lugar certo? Eu acho que eu senti a importância mesmo e me apropriei do título, sabe, da importância do advogado quando eu fui para os Estados Unidos. Em 2018, então, quando eu saí da polícia e comecei a advogar, né, eu advoguei até 2019, só no Brasil, e tive uma oportunidade para os Estados Unidos para trabalhar em outra área, né? Como eu já vinha de uma situação financeira um pouco mais difícil, eu vi uma oportunidade, talvez, de conseguir ali nos Estados Unidos melhorar a vida da minha família, né, as nossas condições. Então eu fui na frente, sozinho, fiquei um tempo, depois a minha esposa e meus filhos foram também. E ali nos Estados Unidos, eu só advogava de noite. Durante o dia todo, desde cedinho até tipo 7 horas da noite, ou seja, 5 horas da manhã até 7 horas da noite, era envolvido na construção. Então eu trabalhava na construção, trabalhava com drywall, trabalhava com tile, trabalhava com roof, já trabalhei com um pouquinho de tudo na construção. E era bem doloroso, né? A gente sabe que é um serviço bem pesado, apesar de que a gente conseguia, né? Já tinha um preparo até físico para fazer tudo, mas a gente chegava em casa e olhava, poxa, mas eu fiquei longe da minha família esse tempo todo e tudo, e só fui descobrir o direito imigratório nos Estados Unidos, porque os familiares, os parentes, os amigos sempre falam assim, vem para cá, pode vir, depois resolve. E não era bem assim, eu não entendia nada de visto, autorização de residência, as minhas áreas do direito eram outras, né?
E eu tive o contato com o direito migratório e me lembro que, passando muito aperto financeiro, eu acho que eu tinha, na época, $100 ou $120 só da semana que sobrou depois de pagar as continhas, muito apertado, já devendo um monte de coisa. Eu falei, olha, Larissa, Larissa é o nome da minha esposa, eu preciso procurar um advogado para resolver a nossa situação. Senão, a gente vai ficar igual muitos aqui, ficam 10, 20 anos sem documento, a gente não vai poder voltar para o nosso país para visitar os nossos familiares. E eu lembro que eu fui conversar com essa advogada, expliquei a minha situação, e ela falou assim, olha, eu não falei nada de dinheiro, que estava apertado, nada, só fui ver o que eu podia fazer, né? Expliquei meu caso, falei assim, olha, eu imagino o que você está passando. Essa advogada é a doutora Gabriela Bonfim. Não sei se ela vai estar vendo isso aqui, lá nos Estados Unidos, em Hyannis, isso, no Cape Cod, tá? Do estado de Massachusetts. Ela falou que eu não precisava pagar. Ela me ensinou o caminho das pedras, do que eu poderia fazer para me legalizar. E eu vi nela, eu resgatei nela aquela chama da época da polícia, aquela chama, né, de me reverter, de fato vestir, né, a gravata e falar assim, não, eu quero ser só isso. Não importa o que eu vou passar mais, se vai ser tão difícil, se eu vou... Não importa o que vai acontecer, eu vou só advogar, vou largar tudo e vou só advogar. E aí, para fazer isso nos Estados Unidos era um grande desafio. Eu comecei a montar pastas, né, para a cidadania italiana. Então, o meu interesse dos Estados Unidos, na verdade, era iniciar a minha carreira advocatícia na Itália, mas para me tornar advogado na Itália, primeiro eu precisava me tornar advogado em Portugal. Era o caminho, né? A gente tinha um convênio com a ordem, a gente conseguia então a inscrição aqui para depois advogar na Itália. E pronto, e conversei com a minha esposa, olha, Larissa, está muito difícil, que vamos voltar para o Brasil. E ela falou assim, mas como é que a gente vai voltar, Rainer? Como é que a gente vai voltar para o Brasil? Porque a gente está devendo muita coisa, estouramos todos os nossos cartões de crédito, sabe? Toda aquela coisa de imigrante. E aí eu fiquei um ano lá nos Estados Unidos, ela ficou 5 meses, eu fiquei um ano, que eu fui antes, né? Aí eu falei, não, mas eu vou dar um jeito, eu vou fazer as áreas do direito que eu não gosto muito, o que for necessário eu fazer, eu vou fazer para a gente se capitalizar e eu quero ser advogado de imigração. Decidiu Eu quero isso ser, lá na sim, terra do tio Sam. na terra do tio Sam, trabalhando na obra de dia e de noite advogando, né? E na época já fazia videoconferência, algumas era o associado que fazia. E aí foi uma decisão, na minha cabeça eu quero ser advogado de imigração, só isso. Eu vou fazer o que for necessário no Brasil, mas esse é meu objetivo. Isso foi em 2019. Em 2020, a gente chegou, logo que a gente chegou, fecharam todas as portas do aeroporto por conta daquela situação, da pandemia, né? E tudo. E ali foi um divisor de águas, porque parece que quando a gente coloca esse mindset, essa vontade mesmo, essa gana, né, de ir para cima, quando você decide o seu caminho. Porque o difícil, às vezes, Igor, não é a gente trilhar, é decidir. Você tem tantas possibilidades, tantos caminhos, e pronto, você pode andar muito e até mesmo chutar as pedras, cair, levantar, mas e se você não estiver no caminho certo? Então o difícil é escolher. E naquele momento que você escolhe, você não, eu vou fazer esse caminho dar certo, não importa se existe um melhor, eu quero isso. Por quê? Porque eu fui somando todos esses momentos, aqui eu fui fazendo um flashback, né? E eu cheguei em casa, não tinha móvel nenhum, tá? Morando de favor, na casa do meu pai, com nada, devendo R$50 mil em 2020. Não tinha nada. E eu falei, eu vou só advogar. E foi quando você decidiu mudar para Portugal, foi em 2020 também. Não, aí quando eu cheguei no Brasil, pronto, agora eu tenho que me preparar, né, para conseguir a minha inscrição na Ordem de Portugal, para depois ir para... Ainda tinha aquela ideia de advogar na Itália, e de fato, pronto, eu primeiro tenho que arrumar a casa e me capitalizar, porque a gente sabe que tem cursos. Eu descobri na pele que realmente imigrar precisa de planejamento, né, financeiro e tudo, que no começo é tudo um sonho, né, depois que a gente muda mesmo, que a gente toma aquele baque. E eu cheguei no Brasil com outra mente, e ali foi só advocacia. Mesmo eu tendo o salário da polícia, eu aposentei com salário mínimo, né? Não era suficiente, então eu tive que me reinventar. E no meio disso é que nasceu o meu escritório no Brasil, pessoa jurídica, né? Então de 2020 até 2022 eu fui trabalhando como pessoa singular, pessoa física, até conseguir abrir a minha empresa, né? A minha pessoa coletiva, a pessoa jurídica do escritório de advocacia no Brasil. E ali eu comecei meus planejamentos, comecei a fazer alguns links aqui em Portugal, comecei a estudar a legislação portuguesa com muito afinco enquanto eu trabalhava. Então, às vezes, eu virava noites, né, trabalhando e audiência e tudo mais.
E aí, quando foi em 2022, né? Eu vou fazer 4 anos de inscrição agora, em abril, quando foi 2022, eu consegui a minha inscrição na ordem ainda no Brasil, né? Eu tenho que mandar aqui um abraço para uma madrinha que eu tive aqui. Na época a gente precisava de madrinha ou padrinho, né? Para ter um endereço fiscal, quem não é residente legal aqui ainda, está fora, precisava disso tudo. E essa pessoa abriu as portas para mim num momento de muita dificuldade financeira. E pronto, antes de vir para cá, lembra que eu voltei para o Brasil devendo, então em 2 anos eu já tinha pago tudo, já estava com todos os móveis e tal, mas teve um evento que mudou, que foi uma virada absurda de chave na minha vida. Antes de pegar a inscrição aqui de Portugal, tudo isso tem um custo, né? Não é barato, e algumas contas de casa estavam bem certinho, né? 2 filhos e tudo mais. E aí eu conversei com a minha esposa, expliquei para ela, olha, aí eu cumpri aquele plano que eu conversei com você lá nos Estados Unidos, eu vou precisar passar por isso, eu não sei, né, se você concorda, porque ela trabalhava também, ela é professora, né, à altura, agora está estudando, né, vai ser médica, se Deus quiser, mas ela era professora, e ela falou assim, faz o seguinte, vamos pegar os dinheiros de pagar as contas e vamos fazer. Ela acreditou em mim, Igor, ela acreditou em mim. E aí daí veio o canal do YouTube, e as coisas foram começando a acontecer e tudo. E ganhei algumas causas também no Brasil boas, e aí me capitalizei, e aí comecei a ter os meus primeiros estagiários e tudo. Foi bem desafiador, mas hoje, graças a Deus, o nosso escritório tem 20 colaboradores, então assim, acho que a gente está com 11 internos e fora os externos. Então assim, foi uma virada. Foi uma mudança de vida muito grande. Quando eu olho para trás e vejo que tem pouco tempo lá do Rainer, eu era soldado Ferreira, né? Do soldado Ferreira virar advogado Rainer, isso é muito emocionante. E foi Portugal, né? Portugal, que foi o país assim que mudou de fato, que acrescentou muito mais do que aquela advocacia brasileira. Antes eu advogava muito mais no Brasil do que em Portugal, e pronto, hoje Portugal é a minha principal pasta, é um país que eu tenho muito amor, e aquele plano que era usar Portugal de trampolim para a Itália, acabou, agora... Você sentiu parte aqui, não é? Não que eu não vá me inscrever na Itália e na Espanha, né, que pode ser próximos passos aqui da nossa advocacia internacional, porque é uma dor dos nossos clientes, às vezes eles têm esse interesse, né, de empreender, de morar também nesses países, resgatar, né, o sangue, as suas origens, mas é porque a gente se apaixona, não tem como se apaixonar, Claro, né? claro. E eu vejo que foi fundamental dentro dessa sua história também o apoio que você teve dentro de casa, não é? A família. Inclusive, nós temos uma mensagem que chegou aqui para você da Larissa, uma pessoa tão especial na sua vida e que vai te pegar de surpresa aqui também, porque a Larissa mandou uma mensagem pra gente. Oi, meu nome é Larissa, eu sou esposa do Dr. Rainer e eu estou aqui para prestar uma pequena homenagem ao meu marido. Rainer, eu sou testemunha de todos os seus esforços, de todas as suas derrotas e de todas as suas vitórias. Todas as nossas dificuldades serviram de degrau para você chegar aonde chegou. Eu gostaria de agradecer todos os seus esforços, noites sem dormir, dedicação, mudanças, correria, estresse, muito amor, muitas viagens, muita felicidade dentro da nossa casa. E tudo isso só foi possível graças aos seus esforços. Nessa batalha e nessa caminhada do dia a dia, você se tornou um verdadeiro samurai, com muitas cicatrizes, mas com muitas vitórias colecionadas. A nossa alcateia, que é a nossa família, está aqui para te prestigiar e dizer que nós amamos muito você. Como é que é isso, Rainer, sentir esse amor de casa? É isso que faz valer a pena? É isso que faz valer a pena, Igor. A família é a nossa maior riqueza, né? Assim, é muito importante a gente ter alguém dentro do nosso lar que nos apoie, que sabe que a gente divide tudo, que é a sua amizade, a amizade mais verdadeira, é o companheirismo, é a divisão da paixão, do amor, é tudo, é um misto tão poderoso, assim, falar da instituição família é algo tão sagrado para mim, sabe? E poxa, tô segurando, você tá vendo, né? Para não me emocionar, mas sabe, e eu sou um pai assim muito presente, eu valorizo muito isso. Eu valorizo muito isso. Hoje, raramente a gente tem atendimentos presenciais, porque não dá, né? Muita gente.
né, só em casos muito específicos. Justamente por isso eu gosto disso, de estar com eles, né, às vezes de poder fazer o almoço, de levar na escola, de buscar na escola. Eu faço questão de buscar eles aqui em Portugal, né, geralmente as crianças almoçam na escola, mas eu busco para almoçar comigo. Então, para mim, isso é muito poderoso. Sem eles eu não estaria aqui. A verdade é essa, sem a família não estaria aqui. Por quê? Porque lá, quando eu tinha 16 anos, né, foi a decisão de me casar e de constituir uma família que me fez chegar aonde eu estou. Senão, às vezes, eu poderia... nem soldado eu seria, né? Nem policial, a verdade, mas talvez poderia ter ficado aqui naquela carreira, ou talvez, enfim, nem sei como eu estaria. A minha família me salvou, me resgatou, e sem eles eu não estaria aqui. E hoje você auxilia muitas outras famílias também, não é? Tanto com o seu trabalho na imigração internacional, né? No direito internacional e principalmente com o tópico da imigração. Como é que tem sido esse trabalho de apoiar famílias também nesse percurso? Sim. Olha, o nosso escritório, agora em 2026, ele completa mais de 4.000 clientes. A gente tem que fazer a contabilidade, né? Que todos que passaram para o nosso escritório. E eu nem estou contando ainda os pró bonos. Então, passaram-se muitos casos aqui para o nosso escritório, de diversas estirpes, pessoas de várias classes sociais. E eu vejo que a grande pedida, a grande maioria das pessoas que nos procuram, muitas vezes é isso, sabia, Igor? É procurando dar uma qualidade de vida para a sua própria família. Muitos, ainda solteiro, querem a estabilidade, mas quando a gente conversa em off, conversa com a nossa equipe, é isso, eu queria me estabilizar porque eu tenho vontade de constituir uma família, eu quero trazer a minha namorada, quero trazer o meu namorado, meu companheiro, minha companheira. Então, isso é bem marcante, porque da mesma forma que eu passei todos aqueles percalços lá nos Estados Unidos, todas aquelas dificuldades, né, como imigrante, e vendo o que é imigrar, às vezes sem instrução, porque muitas vezes isso que acontece. Muitas das vezes a família me procura antes, né? E a gente faz o visto, o planejamento migratório, mas muitos já me procuram aqui e a pessoa com muita dificuldade financeira, falta muita organização, não sabe o que são os documentos, não entendem a burocracia do país, que é bem elevada. Então, ajudar essas famílias, para mim, é muito poderoso. Tanto, né, que preciso fazer os pró bonos. Os pró bonos hoje, por intermédio do imigrar.org, que é o nosso projeto social, né, a gente faz, eu gostaria de ter muito mais tempo, de poder fazer mais, mas a gente ajuda, faz mensalmente alguns casos. Olha, às vezes a equipe chega, olha, essa pessoa aqui, ela está pedindo orçamento, mas ela não tem condição nenhuma, ela quer parcelar em 30, 50 vezes de 20 euros, ela quer... Quando é assim, eu falo, olha, eu vou fazer, pode deixar que a gente vai fazer, a gente vai ajudar, vamos colocar ela no nosso projeto social, coloca ela no grupo, quando possível eu vou fazer live, vou tirar dúvidas. Quantas vezes eu sorteei nas lives, né, documentos, ações judiciais para regularizar essas pessoas, porque elas muitas vezes estão em situações de risco de morte. Quantas vezes a pessoa, por falta de documento, em leito de hospital, tive vários casos assim, e ela não consegue resolver a situação dela porque não tem um documento. Então essa humanidade, né, como eu já disse anteriormente, eu fui adquirindo isso pelas vivências, o que eu passei na polícia, o que a doutora Gabriela Bonfim fez por mim, né, e o projeto social que a gente também tem no Brasil, que minha mãe hoje ela cuida, e é isso. Eu acho que nem tudo é só trabalho por trabalho, né, porque de fato uma empresa precisa de pecúnia, precisa de dinheiro para funcionar. Mas eu valorizo tanto a questão da família que a gente, inclusive, faz isso no nosso projeto social. O Dr. Heine, ele utiliza as redes sociais também como um caminho educativo para ensinar as pessoas como fazer os processos e também como solucionar alguns problemas. Já foram mais de 1.000 vídeos gravados. Como é que você faz para conciliar a produção de conteúdo, o trabalho e agora também esse projeto social, né, o imigrar.org? Me explica como que equilibra todos esses pratos. É bem desafiador, principalmente porque eu não abro mão do tempo com meus filhos, né? Então, assim, eu acho que aquela frase que o pessoal fala, tô sem tempo, tá muito difícil. Eu passei por tantas coisas que, na verdade, o tempo é a gente que faz. Essa gestão, essa organização do tempo, ela faz parte, né, de quem empreende, de quem
né? Principalmente a advocacia, que você tem que cumprir prazos e tudo mais. Então, o segredo é acordar cedo, né? Acordar cedo, 5 horas da manhã, às vezes dormir um pouco mais tarde, estudar muitos processos, estudar muito bem o que você faz. Quando você é muito bom em uma determinada área, aquilo fica no automático, né? E aí você não perde tempo em ter que, isso aqui eu vou ter que ver ainda. Não, já está ali, né, tudo estruturado, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Então isso me ajuda um pouco, né? Ter me especializado muito em determinada área, né? Mas é a gestão de tempo, acordar cedo, dormir tarde, e tem 7 anos que eu não tiro férias também, eu acho que é um detalhe, né? Infelizmente, às vezes, quando eu tive a oportunidade, né, de levar meus filhos a alguns parques, a Disney, Warner aqui na Europa, e às vezes, até fiz uns vídeos na época, a gente brincando lá e tudo, mas agora teve um problema aqui no escritório, rapidinho. E aí sempre a gente tem esses desafios, né, que eu acredito que todo empreendedor passa. Mas o segredo é esse, é trabalhar muito, né, se preparar muito. O estudo é o mais importante. A pessoa que ela entra em um determinado desafio sem preparo, sem estudo, sem uma bagagem, não digo só acadêmica, a acadêmica me ajudou muito, o mestrado me ajudou muito, abriu muito minhas fronteiras, mas sabe esse preparo, essa vontade de, não, deixa primeiro eu fazer o meu planejamento, o plano é esse, para depois entrar na guerra, porque se você entrar na guerra para improvisar, aí fica difícil resolver. Claro, a educação transforma vidas e o relacionamento também. Isso é o objetivo aqui do nosso estúdio, Nossa Mente Mestre, e também do Prêmio Estrela do Atlântico, que nasce para dar destaque a essas histórias e também para valorizar a nossa comunidade. Você que está assistindo a gente de casa, está conhecendo aqui várias histórias que estão passando pelos nossos estúdios e que também vão estar presentes, celebrando com a gente na próxima edição dos Melhores do Ano 2025, que acontece dia 1º de março no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. Rainer, eu quero saber como é que foi o momento que vocês receberam essa nomeação de que a vossa empresa, não é, estava nomeada ali para concorrer ao prêmio 2025. Olha, Diego, foi bem diferente, assim, eu não imaginaria que eu conseguiria, sabe, a gente está tão no automático, assim, trabalhando e tudo, e vive tanto pelo imigrante, a nossa vida é isso, né? É ali submerso, isso aqui é artigo tal, isso aqui é visto não sei de onde, aqui fizeram uma arbitrariedade, vai ter que fazer assim, esse aqui tem que entrar na justiça. E quando eu recebi a notícia foi algo bem, né, surpreso, assim. Poxa, né, eu tinha um tenente que trabalhava comigo na corregedoria, ele fazia um jargão assim, brincava assim, eu não mereço tanto. E aí foi esse sentimento, poxa, gente, eu não mereço tanto. E, poxa, eu sou muito grato, né, por essa nomeação e, poxa, foi muito bom. Foi muito bom, é uma forma de reconhecimento do nosso trabalho, sabe? E como eu disse, às vezes a gente fica tanto no automático que essa parte mais assim, do sentimento, da gente parar e olhar o que a gente construiu e olhar assim, nossa, olha, realmente, olha quantas vidas, né, a gente mudou, quanta coisa a gente fez. Então foi mágico. Esse também é um espaço para você que está aí em casa celebrar com a gente, seja acompanhando essas histórias ou seja acompanhando também o dia do evento, ou presencial, ou então assistindo ao vivo, porque vai ser transmitido em direto. Rainer, as pessoas que estão de casa, elas podem escolher você como vencedor da sua categoria, mas para isso elas precisam votar. Portanto, agora é o momento de você pedir o seu voto. Você pode olhar para esse troféu aí, se imagina já segurando ele e me conta por que o Dr. Rainer e toda a sua equipe merecem receber esse prêmio. Olha, respondendo especificamente o motivo, né, o porquê, eu acho que eu vou ter dificuldade, porque eu acabei de falar, eu não mereço tanto, mas eu queria pedir o seu voto para testificar, né, todo esse movimento que a gente faz aqui com os imigrantes. Diariamente eu recebo pessoas agradecendo, da época lá que eu gravei aqueles vídeos com a Ana Carolina Braga, com outras pessoas, né, fazendo ali collab, vídeos ensinando gratuitamente como você fazia ali o seu visto, todas as lives que a gente fez no migrar.org, esses mais de 1000 vídeos que a gente fez para a comunidade imigrante. Eu não sei se de fato eu mereço, mas porque para mim tudo isso é muito mágico. Mas se você puder votar, poxa,
vai ser incrível, né? Eu só vou estar testificando que, de fato, aquele trabalho que eu tenho feito já há alguns anos e viver para o imigrante, que é o que eu faço, basicamente, primeiro a família, né? Mas depois para você que é imigrante, vai testificar isso na minha vida como, não, realmente, valeu muito a pena, e mesmo que eu não ganhar, já valeu muito a pena, porque eu amo todos vocês, a história da imigração marcou minha vida. Mas, se puder votar em mim, é só rapidinho, né, Igor? Só ir lá e clicar. É só se cadastrar no site prêmioestreladoatlântico.com, selecionar o seu candidato escolhido para cada uma das categorias e votar e torcer para que no dia a gente se encontre por lá. Todos os nossos nomeados na parte empresarial sobem em palco para receber uma homenagem e depois vamos descobrir o discurso da vitória de quem foi o selecionado de cada uma das categorias. Mas independente de quem ganhar o troféu, somos todos vencedores. Esse é o objetivo do Prêmio Estrela do Atlântico. E a partir do momento que deixe de ter esse sentimento, a nossa missão não faz mais sentido. A nossa missão é celebrar as diferenças, celebrar a nossa comunidade e todo o trabalho que vem sendo feito. Rainer, eu quero agradecer imenso a sua participação aqui com a gente, por ter partilhado parte da história que, por vezes, as pessoas que te conhecem, que já acompanham de casa, não conheciam e passaram a conhecer agora. Meu muito obrigado. Eu que agradeço, Igor. Estar aqui, para mim, é um grande privilégio, né? Acompanho também o seu trabalho, a Estrela do Atlântico já há algum tempo, né? E, poxa, tudo isso é muito incrível e você fortalece muito a comunidade dos imigrantes, né? E essa missão e todos os empresários e pessoas que abraçam essa causa é muito nobre. Então, para mim, estar aqui é um grande privilégio. Muito obrigado pelo convite. Claro. Antes da gente terminar, vamos fazer aqui um ritual importante, que é a entrega da nomeação ao nosso candidato. E já tenho em mãos aqui a carta de nomeação e também um presente especial que foi escolhido pelo nosso sommelier, Linaldo Oliveira, que escolheu um espumante francês específico para esse momento. Rainer, espero que você receba com muito carinho esse presente que a gente preparou para você. Muito obrigado, Igor. Uau, coisa linda. Obrigado mesmo. É para celebrar com toda a sua família. E você que assistiu a gente de em casa, te espero no próximo episódio para conhecer mais uma história que eu tenho certeza que vai fazer valer a pena o seu tempo aqui com a gente. Até o próximo episódio. Até lá. Tchau!